Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Tivemos uma grande necessidade em Uberlândia, onde eu resido, e fazendo isso notório ao irmão Alessio, nesta oportunidade ele pediu-se, sentisse contar para a Irmandade. É uma coisa que eu tenho muita alegria de contar para a Irmandade, porque, irmãos, desde o dia que o Senhor preparou, que nos foi dispensado esse conselho, a minha vida também mudou. E da nossa Irmandade Uberlândia também mudou. E essa benção segue nós até o dia de hoje, aonde a gente já transmitiu e repartiu esse conselho com a Irmandade, a gente viu uma grande benção, irmãos. A obra de Deus, irmãos, ela segue sempre numa grande simplicidade. Essa é a beleza dessa obra. Mas chega o tempo que algum conhecimento, alguma coisa nos agrega, irmãos, e quando nós recebemos as coisas com alegria e desejamos servir o Senhor, há uma benção da parte de Deus. No ano de 76, tivemos uma necessidade, irmãos, de ampliar nossa central em Uberlândia. Tinha uma igreja de 9 metros de largura por 30 de comprimento. Era necessário comprar um terreno ao lado, mas aquele terreno era de um valor que para nós não tinha condições. E naquela ocasião nós éramos atendidos pelo saudoso irmão Miguel Espina. Quando ele ia para a Europa ou outros lugares, o irmão Luciano Carboni é que vinha, o saudoso irmão Luciano Carboni. E pela necessidade, irmãos, o saudoso irmão Luciano Carboni veio, trouxe a administração de São Paulo para assinar junto com a administração de Uberlândia a responsabilidade do pagamento daquele terreno. Para nós era impossível, irmãos. Eu era cooperador na época, eu ouvindo, nossas coletas eram 4 mil por mês, 4 milhões falava naquele tempo, e o terreno era 120 milhões. A pessoa só vendia por 3 pagamentos, 30, 60, 90, 3 de 40 milhões. Mas o Brás, a administração do Brás, ia nos socorrer. E eu pensei no banco, na hora da reunião, os irmãos estão animados, mas nós vamos pagar esse terreno quando? E quando vamos construir? Irmãos, quando nós somos pequenos, pensamos pequeno, fazemos o nosso Deus pequeno. Mas quando somos animados e pensamos que o nosso Deus é grande, ele fica grande entre nós também. Esse é o nosso equívoco, né? Então aquele servo de Deus falou, eu vou ensinar primeiro o ministério. Nos ensinou. Nós éramos 6 cooperadores, um ancião e 2 diáconos naquele dia, naquela hora, em Uberlândia, e administração. Ele nos ensinou, irmãos, como ele aprendeu. Eu vou passar para a Irmandade o que eu aprendi. Irmãos, ele explicou que, certo dia, sendo convidado para almoçar junto com os jovens, ele moço também solteiro, aqueles jovens convidou para o almoço no domingo, depois da reunião de jovem menor. Na hora do almoço, o pai chamou para orar. Aqueles moços vieram, ele também veio. O pai chegou do trabalho, pôs um envelope assim no meio da mesa. Era o envelope do pagamento. E naquela oração do almoço, o pai agradeceu a Deus aquele pagamento, os 30 dias de trabalho, a empresa ter tido condições de pagar, enfim, ele agradeceu tudo isso, a saúde. E aí ele disse assim, Senhor, faça eu entender e conhecer o que o Senhor requer de mim para o atendimento das necessidades da tua obra, para que eu tire primeiro desse envelope as primícias para te servir na coleta. E eu e a minha família vamos viver do resto, como viveu aquela viúva de Sarepta e Sidom. Coloca no restante desse envelope aquela mesma benção que tu colocaste na panela de farinha e na botija de azeite daquela viúva.
O saudoso irmão Luciano ficou olhando aquilo, ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha escutado isso, ele nunca tinha visto falar isso. Levantou, o irmão falou um valor para a esposa falou, estou na comunhão. Ele tirou aquele valor, entregou o envelope com o restante para a irmã fazer as despesas da casa. Irmãos, dali ele foi embora para casa e falou, eu nunca cooperei na obra de Deus. Ele entendeu que quando falava em coleta, ele ia ver o que tinha, se tinha, dava, se não tinha, não dava. Não existia um comprometimento, uma responsabilidade com o atendimento das necessidades da obra. Não existia nele até aquele momento. Ele aprendeu ali naquele almoço de domingo, junto com aqueles jovens, seus companheiros. Ele veio para o ministério, irmãos, e assim Deus foi abençoando ele, praticando isso e ensinando por onde ele andava. Ele ensinou isso para nós. E ele disse, irmãos, se os irmãos crêem, vocês vão ver a benção. Vocês vendo a benção, vocês vão cooperar, vocês vão ver a benção. Vocês vão ter o que ensinar à igreja. Ele repetiu, viu, irmãos? Se os irmãos não verem o operar de Deus, vocês não cooperam. E vocês não têm força de ensinar a irmandade. Não ensinando a irmandade fica fora dessa benção. O nosso equívoco é cooperar na obra de Deus com o que sobra. Aqui onde fala de cooperação, fala só das primícias, não fala de resto. E o Senhor nunca deu resto para ninguém também. Então, amados, eu vou falar de mim. Eu saí daquela reunião, eu digo para os irmãos, eu já tinha 2 anos de cooperador, e eu não tinha servido a Deus na coleta. Algumas vezes eu tinha dado alguma mixaria na coleta. Porque a coleta de muitos parece esmola, são restinhos. E a coleta tem parâmetro, irmãos. Onde fala de coleta aqui, tem parâmetro. Depois disso, falando isso com o saudoso meu pai cooperou, batizou em 46 ali em São Paulo, ele cooperou para comprar aquele terreno do Brás, para construir. Era um dia de trabalho. Um dia de trabalho de cada irmão e de cada irmã que construiu aquele Brás. Comprou o terreno e construiu. A cooperação era baseada num dia de trabalho. Como falou o apóstolo Paulo em 16 de 1 Coríntios, a igreja de Corinto. Ele pediu um dia de serviço. Por que ele não pediu o último dia? Ele pediu o primeiro, porque era primícia. Então, irmãos, o irmão Luciano Carbone, na época, congregou na Central, na rua Jataí, na Oswaldo Rezende, ensinou isso à irmandade. Eu atendia a salinha no Maravilha, o saudoso irmão Zequinha na Santa Mônica, o outro irmão João Francisco lá no Copacabana, o saudoso irmão João Lemes. Vocês viram que não vive mais ninguém, só está sobrando eu, né? Todos já foram, já dormiram. Eles ensinaram cada um de nós na nossa salinha. A primeira coleta, primeiro mês, 69 milhão de cruzeiro. O segundo mês, quase 59. O terceiro, quase 48 e picos lá. Resultado, irmão, pagamos o terreno sem o Brás, já sobrou quase 40 milhões ali para começar aquela central que temos lá hoje. E a benção de Deus está no meio de nós até o dia de hoje, porque nós cultivamos isso no meio da irmandade. Aqui tem um lá de Uberlândia, lá, irmão Renato. Lembra disso, irmão Renato? Está lembrado disso lá? O comum dele era lá na central. Então, irmãos, isso eu tenho muita alegria de contar isso para a irmandade, porque até aquele momento eu vivia no vermelho. Eu padecia, irmãos. Eu tinha uma vida muito difícil. A mistura da minha casa era pé de frango, pescoço de frango, torresmo. Nunca faltou nada, mas não podia, irmão, não tinha fartura. A primeira coleta que o Senhor me pediu era assustadora, ao meu ver. O Senhor me deu fé e nunca me faltou nada, até o dia de hoje. Hoje, irmãos, eu dou muito graças a Deus, porque evoluiu a obra, cai a minha aposentadoria lá, eu já passo um Pix e fico livre. Porque a minha preocupação, irmãos, que eu já esqueci, já aconteceu. E quando a gente volta no vermelho, para voltar no vermelho, é daqui para ali. E quando você volta no vermelho para sair, não é fácil. Irmãos, o servo de Deus pediu para contar isso para a irmandade. A gente, irmãos, está explicando isso para a irmandade para que haja uma consciência do dever de cooperar na obra de Deus. Nós somos um povo, sei,
talvez o único povo que serve a Deus na terra, que pode apontar o dedo num pedaço de vidro desse aí, ó, e dizer, isso aí é fruto do amor de Deus, da querida Irmandade, ou de alguém que Deus tomou para doar. Isso não vem do governo municipal, nem estadual e nem federal. Nós somos o único povo que tem essa liberdade de dizer que o movimento da obra de Deus, as despesas da obra, gira em torno do amor de Deus derramado nos sinceros corações da Irmandade. Eu acredito que não sei se tem outro povo que goza dessa felicidade, desse contentamento. Talvez tenha, a gente não saiba, não é? Mas que a gente saiba, parece que não. Então, amados, o irmão ora ao Senhor, a irmã ora ao Senhor, os jovens oram ao Senhor, e faz aquilo que o Senhor pôr no coração, mas faça das primícias. Primeiro para o Senhor. Tem irmã organizada, irmãs que tem uma planilha de custo do mês, né? Ponha primeiro, coleta. Depois, nunca, irmãos, nunca, não deixe de pagar uma dívida ou um aluguel para dar coleta. Não. O Senhor não quer coleta de nós para nós ficar devendo a alguém. Mas se o irmão está vivendo uma vida financeira conturbada, é porque está faltando a benção de Deus na sua vida. O irmão vai orar, a irmã vai orar e Deus vai te iluminar. Como e que caminho você vai tomar para você começar a cooperar na obra de Deus com a primícia. Com as primícias do seu salário, as primícias da sua renda. Porque, irmãos, quem tem renda de salário, quem tem outros tipos de renda, tem pessoas, irmãos, que tem N casas de aluguéis. Ele ora ao Senhor para preparar uma pessoa que paga, uma pessoa que não estraga, que não dê pedra a casa, que não dá problema. E o Senhor abençoa tudo isso. E a pessoa não entende que tem que tirar uma parte dessa para atender a obra. Precisa entender, irmãos. Se o Senhor não abençoar as coisas na nossa vida, o que vem de mão beijada? Não vem nada de mão beijada. Então esperamos que a Irmandade compreenda isto, irmãos, e sirva ao Senhor. E haverá uma benção na vida de cada um. Eu tenho certeza que não só o ministério como a Irmandade vai ter o que glorificar a Deus. Porque, irmãos, quando a gente fala em coleta, que a gente começa a contar obras e milagres, parece que a gente quer que a Irmandade entra nisso por milagre. E eu prefiro que entra por consciência. Compreende, irmãos? Porque não é dar 50 para que Deus te prepare 500. Não. Você vai dar 50 ou 500 ou 5.000, ou seja lá quanto for, do que Deus já te fez. Do que Deus já nos deu. Você não vai dar algo para o Senhor multiplicar. Você vai dar algo daquilo que o Senhor já te fez. Assim, irmãos, isto, irmãos, a pessoa quando aprende a dividir, irmãos, eu me lembro, numa missão chegamos numa casa, aquela casa não tinha nada, irmãos. Aquela irmã, eles tinham ido no campo, colhido piqui, e a irmã cozinhou uma bacinha de piqui, aqueles piqui que eles angariaram, cozinhou, nós chegamos, estava cozido em cima de uma mesa, aquela bacinha cheia, as crianças tudo alvoroçadas querendo comer, e ela não deixou. Chegamos, o café está aqui em cima da mesa, uma garrafinha de café, aquele piqui, oramos o Senhor, irmãos, e ali, eu nunca tinha comido piqui na minha vida. Naquele dia eu falei, eu preciso comer, né? E aí, me explicaram como é que comia ali, e as crianças ali, irmãos, naquela ânsia, aquela dó. Terminado ali, irmãos, fomos ao mercado, fizemos uma boa compra, trouxemos para aquela casa. Aquela irmã começou a chorar e falou assim, irmão, eu tenho que dividir com a minha vizinhança, porque ninguém tem nada. Ela não quis para ela. Ela dividiu com todas as famílias assim. Cada criança saía com uma sacolinha para uma casa. Nós temos que ir no mercado de novo, né? Então, irmãos, são coisas maravilhosas. Quem não tem uma prática para dividir, que é uma coisa maravilhosa. E às vezes, nós que às vezes temos alguma coisinha, ficamos presos. Mas que o Senhor haja uma benção na nossa vida, um despertamento, uma alegria, irmãos. Porque aonde tenha essa obediência,
tem uma benção de Deus, irmãos. Os irmãos seguindo as Escrituras, todos que se dispuseram e abriram o coração, e assim, a Irmandade ouve muita obra, muita maravilha. Todos que se dispuseram têm alguma coisa boa para contar. E tenho certeza que aqueles que estão ouvindo, que por isso no coração e assim o fizer, irmãos, daqui a pouco tempo tem muita coisa boa para contar. E isso vai multiplicando, o pai ensina os filhos, o filho ensina outro, e vai ensinando, vai contagiando a Irmandade, irmãos. E eu me lembro bem que no ano de 79, nós inauguramos aquela igreja central em Uberlândia, irmãos. Foi uma benção. Olha, numa situação, num patamar que nós estávamos, em 76, em 79 tem aquela casa de oração pronta, irmãos, foi uma coisa fora do comum. E temos ela até o dia de hoje. Agora estamos planejando uma reforma ampla nela também, porque ficou muitas coisas obsoletas. Porém, irmãos, toda a cidade está bem atendida, as periferias bem construídas, os setores funcionando maravilhosamente, e temos uma certa tranquilidade para também mexer ali na central. Então esperamos que o Senhor venha abençoar toda a Irmandade aqui também. Estou contente de estar aqui convosco. Fiz esta viagem aqui por uma necessidade material, mas o Senhor nos abençoa em tudo, e amanhã cedo estamos retornando para Uberlândia. Eu trouxe a saudação, tenho congregado em muitos lugares, no estado de Minas e outros estados também. Na próxima quarta-feira também sigo para a Espanha, em atendimento desta bendita obra. Trouxe e levarei a vossa saudação com a paz de Deus. Rogo a caridade da oração da Irmandade, que apresente a mim, a minha esposa que está aqui comigo, toda a nossa família, para que o Senhor nos abençoe e nos guarde no retorno e na minha viagem na Europa também, que vou ficar lá uns 14, 15 dias, que o Senhor nos ajude em tudo também. Por tudo dou graças a Deus, Deus seja louvado. Deus pôs no coração de contar, irmãos, 2 testemunhos. É um pouquinho duro de ouvir, Deus deu de contar hoje na reunião do ministério. Eu acho um testemunho um pouco duro para a Irmandade. Prefiro às vezes não contar para a Irmandade, mas Deus sabe, nós cantamos os hinos hoje, tudo endereçado a sofrimento, a luta, e esse último, o maior sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sinto de contar para a Irmandade, mostrando também, irmãos, que a prova não tira o crente da graça. Falar que esta Irmandade está provada não é profecia, é realidade vista com os olhos, no sentimento cristão, porque hoje todos que servem a Deus estamos provados. Uns mais, outros menos, cada um segundo a força que Deus encontra em nós. Mas o importante, diz a palavra nos Provérbios, é melhor a repreensão do justo do que a canção do tolo. Glória a Deus. Então é melhor ouvir e ser repreendido por Deus do que ter alguns minutos de alegria no meio do ímpio, do pecador. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela obra que Deus fez. São 51 anos que Deus me chamou, foi em 62, para 80 são 14, 34, mais 51. 51 vai para 52. Que Deus me deu a graça de descer nas águas do santo batismo. O Senhor nos guardou, irmãos, muita luta passamos. Mas há pouco tempo atrás, Deus recolheu uma moça de 17 anos, filha única do casal, e casal de mais ou menos 45 anos de idade. E o avô desta moça, ele tem uma chácara no interior, muito amigo nosso, chama-se Salomão. E nessa chácara tem uma cachoeira, uma pedra muito grande, com 70 metros de altura, de onde corre uma água que parece o véu de uma noiva ali, muito bonito. E um fim de semana, esse casal foi com a única filha que eles tinham,
17 anos, visitar aquele lugar, dar um passeio ali. E a mocinha subiu naquela pedra, e lá em cima, irmãos, ela ficou maravilhada com a paisagem, com aquela beleza que Deus criou. E ela foi tirar uma fotografia de uma flor que desabrochava e escorregou lá de cima e caiu de 70 metros. O Senhor recolheu a moça e coube a nós, o Senhor me deu a graça de atender o serviço divino no funeral, que esteve na Vila Formosa, uma multidão muito grande ali em São Paulo. Deus mandou uma palavra que consolou aquele povo. Mas na última oração o Senhor falou: eu preciso fazer uma obra ainda aqui hoje. E por certo o Senhor vai fazer aqui também essa obra. Porque, irmãos, o inimigo desta obra, ele nos acusa muito. E nós temos uma facilidade, irmãos, de assumir culpas que nós não devemos. É muito fácil um irmão, uma irmã passar 15, 20 anos debaixo de uma culpa que não foi sua. Como depois eu vou contar para a Irmandade, uma irmãzinha minha que carregou uma culpa muitos anos e no fim acabou de uma forma trágica. E é um perigo também quando sai uma palavra da boca de alguém com o espírito condenando alguém. Então na oração o Senhor falou: vou fazer uma obra. E quando levantamos, Deus usou do servo de Deus e dizia: está aqui o avô chorando e dizendo: a culpa é minha, eu sou culpado da morte da minha neta, vou vender a chácara e vou carregar essa culpa comigo. Está o pai chorando dizendo: a culpa é minha, foi eu que convidei-a para o passeio. E está a mãe chorando dizendo: a culpa é minha, foi eu que preparei a malinha dela. Naquela hora disse o Senhor: diz Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Diz Deus: nem o avô é culpado, nem o pai é culpado, e nem a mãe é culpada. Eu, Deus, marquei um encontro com a moça em cima daquela pedra. Aleluia. E disse para ela: filha, você está maravilhada com esta paisagem, com esta água, com as flores. Vem comigo, que você vai ver o que é maravilha. Aleluia. E o Senhor libertou aquela família. Eu digo libertou porque depois almocei com eles, depois de alguns meses, e a mamãe e o papai disse: irmão, desde o funeral para cá é só obra espiritual que Deus está fazendo. Então hoje Deus tira a culpa de alguém aqui. Aleluia. Você não tem culpa. Ah, minha mãe morreu, eu sou culpada. O meu filho morreu, eu sou culpado. Eu bati o carro, alguém morreu, eu sou culpado. Ninguém é culpado, irmão. Tem duas coisas: a vontade de Deus tem que ser feita, e também às vezes é feita a permissão de Deus. Então tudo isso, irmão, vem trazer para nós. Eu sofri muito porque quando eu nasci, os meus pais eram crentes. Deus chamou a minha avó era italiana, meu avô era italiano por parte de pai, meus avós maternos eram espanhóis, mas Deus chamou a minha avó na época mais ou menos de 1919, naquela época que o irmão Luiz Franciscão visitava, irmãos, ali a região do interior de São Paulo, Sorocaba, Itu, Tietê, aquela região. E também, quando eu nasci, meus pais eram crentes. Mas, irmãos, o meu pai morreu muito novo, teve uma úlcera no estômago, e aquela úlcera suporou. Ele tinha 31 anos de idade. Minha mãe tinha 26 anos, com 5 filhos pequenos. A minha irmã mais velha tinha 9, eu tinha 7, ia fazer 7. Depois era uma escadinha, o mais novinho tinha 1 aninho, e ele não andava ainda, engatinhava pelo chão. E
No quarto ali em São Paulo, no hospital, estava minha mãe ao lado do meu pai, um médico e uma enfermeira. E o meu pai chamou a minha mãe perto dele e disse: Helena, Deus vai me recolher. Eu não vou deixar nada para você, nem para os nossos filhos. Sempre pagamos aluguel, era uma vida difícil. Ele tinha uma pequena banca de roupa na feira, que era suficiente para comer. Tinha um empregozinho também numa oficina. E era uma prova dura. E ele disse: não vou deixar nada, mas eu te faço um pedido hoje. Cria os nossos filhos na graça de Deus. Minha mãe prometeu com lágrimas para ele. Depois ele saudou a minha mãe com a paz de Deus, saudou o médico, saudou a enfermeira e dizia assim: escuta o barulho dos anjos, olhando para o teto do quarto, escuta o barulho dos anjos, e naquela hora o Senhor o recolheu. Foi um sofrimento na nossa vida, porque se éramos pobres, ficamos mais pobres. E a minha mãe, com 5 filhos pequenos, com 26 anos de idade, ficou um pouco perdida, um pouco confusa com a vida, com tudo o que acontecia. E logo depois de 6 meses, irmão, o Senhor falou. E o Senhor fala e não volta atrás. A não ser alguns momentos que Deus revogou alguma sentença. Deus revoga a sentença quando é para o bem, quando é para o bem da alma. O bem da alma, não o bem da carne. Deus até revoga alguma sentença, mas a sentença que Deus deu para nós era de prova ardente, de fogo. E o Senhor falou: mas eu vou fazer uma obra, se vocês permanecerem fiéis, eu vou fazer uma grande obra na vossa vida. 6 meses depois que o Senhor tinha levado o meu pai, a minha mãe ia vender uma roupinha na rua e deixava a minha irmãzinha de 9 anos tomando conta da casa. E um dia minha irmã foi fazer um café, e quando ela pegou a chaleira fervendo, queimou a mãozinha dela, ela soltou e caiu em cima do meu irmão de 1 aninho. E Deus recolheu o meu irmão, que morreu queimado, irmãos. Eu ouvi os gritos do meu irmão, tinha 7 anos. Foi prova dura, irmão. Choro, angústia, sofrimento. Mas Deus nunca nos abandonou. Aleluia. E você que está provado, provada, Deus não vai te abandonar também. Vale a pena, irmão, sofrer. Vale a pena chorar. Hoje eu entendo, com 70 anos de idade, eu tinha 7, eu não entendia, mas com 70 já dá para entender um pouquinho, que para ganhar o céu precisa sofrer um pouquinho na terra. Aleluia. Glória a Deus. Não será com risos, não, irmão, que nós ganharemos o céu, porque nós vimos o sofrimento do nosso mestre, o Deus, verdadeiro homem. Quanto sofreu, cuspiram no seu rosto, escarneceram dele, botaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Então, irmão, o sofrimento aumentou. Mas com 6 meses, com a morte do meu irmão, irmãos, a minha mãe, ainda mais confusa, apareceu um moço de 21 anos de idade, analfabeto, da roça, mão calejada, homem de trabalho duro, não sabia assinar o nome dele. E ele falou para minha mãe: irmã Helena, Deus me mandou aqui para casar com a irmã. A minha mãe levou um susto, falou: mas irmão, você é um jovem, vai procurar uma moça? Ele falou: não, Deus mandou eu casar com a irmã. Este irmão, ele era de Itu e tinha sido batizado pelo saudoso irmão Luiz Franciscon quando ele tinha 12 anos de idade. E a minha mãe, mais confusa, porém precisando, não tinha alternativas, aleluia, acabou indo buscar a palavra. Irmão, muitos acharam que era uma loucura, mas na verdade foi Deus que fez essa obra, irmão. Foi Deus que mandou aquele moço, que foi o meu verdadeiro pai. Foi o meu pai. No ano de 55,
um caminhãozinho com meia dúzia de cadeira velha, algumas coisas velhas em cima. Rumamos para a cidade de Indaiatuba, ali que hoje tem a Bandeirantes, ali a 90 quilômetros de São Paulo. Chegamos ali para morar no meio do mato, porque ele só sabia trabalhar na roça e também trabalhava em olarias. E lá tinha uma olaria que fabricava tijolos e telhas, e nós fomos morar no mato, irmãos. Não tinha Bandeirante. Para chegar no centro de Indaiatuba, onde eu fui aprender as primeiras letras, tinha que andar 2 horas a pé no meio do mato. Tinha uns secos e molhados. No centro de Indaiatuba tinha uma farmácia, uma padaria e uma escolinha. Irmão, e Deus mandou mais 5 filhas para minha mãe. Nós ficamos em 9 em casa. Naquele tempo a gente com já 8 anos, 9 anos de idade, ainda acreditava em cegonha. Era um tal de vir beber todo ano. E às vezes meu pai falava: vocês têm que ficar lá na vizinha, porque a cegonha vai trazer o bebê, e se vocês estiver olhando, ela vai embora e não deixa o bebê. Já tinha 9 anos, ainda acreditava na cegonha. Uma vida no mato, dura prova, mas fome não, porque no mato a gente se alimenta, tem muita fruta, peixe, caça, então a gente não passou fome. Mas agradeço a Deus que a luta foi muito grande, irmãos, muito grande. O fogo cresceu, mas eu agradeço a Deus que a promessa de Deus cumpriu. Debaixo de muito sofrimento, o Senhor preparou o meu casamento e me deu 3 filhos. Me deu a parte da música, 18 anos, 2 anos de encarregado de orquestra, 6 anos de cooperador de jovens e menores, e deu para o meu pai o ministério de diácono. Deus começou a obra na vida espiritual, mas, irmão, o forno ainda ia ser aquecido 7 vezes. Mais dor esperava a nós, ou mais a gente que ainda vive, porque todos já foram recolhidos com o Senhor. Numa missão que eu estava, irmãos, em Portugal, na Ilha da Madeira, morei 1 ano em missão. Deus recolheu meu pai com 56 anos de idade. Recolheu minha mãe. E aquela minha irmãzinha cresceu uma moça bonita, irmãos. Nunca se batizou, nunca foi batizada, mas congregou nas reuniões de jovens, ela ia. Cresceu uma moça muito bonita, chegou a ser manequim de um alto costureiro no Rio de Janeiro. Casou com um moço que trabalhava na Rede Globo de televisão. Irmão, mas alguém tinha falado para ela com 9 aninhos de idade: você matou teu irmão. Aquele espírito entrou nela e a minha irmã padeceu a vida inteira. A vida inteira ela chorou a dor de achar que tinha matado seu irmão. Ela casou, teve 2 filhos. Meu cunhado, um homem excelente, teve muita paciência com ela, mas não aguentou. Não aguentou porque ela tinha uma depressão terrível, chorava dia e noite. Irmãos, uma filhinha dela, moça, saiu de casa, isso há muitos anos, desapareceu. Ninguém sabe onde está minha sobrinha até hoje. Ficou um filho, o marido não aguentou, divorciou da minha irmã. Casou com outra e a minha irmã se jogou na rua, virou uma mendiga. Irmão, eu fui buscar minha irmã no Rio de Janeiro, jogada na rua, suja, imunda, irmão, e chorava, dizendo que tinha matado seu irmão. A nossa dor foi muito profunda. Deus sabe quantos que estão aqui chorando por grandes dores e grande sofrimento. Deus vai aliviar a tua dor hoje. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, trouxe ela para São Paulo. Nessa altura minha mãe ainda era viva. Cuidamos dela 7 anos. Ela tomava 21 comprimidos por dia.
que eu é que cuidava dela. Depois ela ficou bem. O meu sobrinho, filho dela, que mora no Rio de Janeiro, era solteiro, viu que ela estava bem, ligou para ela, falou: mãe, vem morar aqui comigo, eu estou sozinho, a senhora fica aqui comigo. E ela, a paixão dela era ir morar com o filho. Falamos com os médicos e eles disseram que se ela continuar tomando o remédio, ela pode ir. Ela foi muito feliz, muito contente. Mas, irmão, depois de 2 meses que ela estava lá, o meu sobrinho me telefonou: tio, a minha mãe está lá no asfalto. Ela pulou do 11º andar do prédio. Santo Deus. Nessa altura, Deus recolheu a minha mãe, Deus recolheu o meu sogro, a minha sogra, recolheu a minha esposa que eu amava. Fomos numa missão para a Itália 3 meses. Ela foi com 85 quilos e voltou com 45. Um câncer, porque Deus recolheu um filho meu com 18 anos, que parou uma parte do cérebro. Irmão, a dor era para todo lado. O fogo aumentava a cada dia. Em 5 anos, 7 caixões saiu da nossa família para o cemitério. A dor assolava. Eu estava viúvo, peguei meus 2 filhos e fomos para o Rio de Janeiro para o sepultamento da minha irmã. Chegando lá, irmãos, ela foi sepultada no cemitério São João Batista, onde sepulta os artistas lá da Rede Globo, porque o meu cunhado trabalha lá. A sala estava repleta, cheia. À noite, na madrugada, eu dormi no apartamento onde ela saltou. 3 horas da manhã, meu cunhado chorava e dizia: Isaías, eu ainda amo a tua irmã. E ele falou uma coisa para mim, irmãos, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou: eu conheci bem a tua irmã desde mocinha. A vida inteira, um espírito, um terror acompanhou a tua irmã pela morte do seu irmãozinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a tua irmã não se suicidou. A tua irmã não aguentava mais e ela foi para a janela. Ela achou que ia voar. Ela achou: eu vou voar para um lugar distante, quem sabe eu encontro paz. E ela pulou para voar e caiu. Aquilo, irmão, confortou meu coração. No dia seguinte fomos para o velório. O velório estava cheio de artistas, das pessoas que trabalham ali na Rede Globo. Uma multidão, meu irmão, era muito conhecida, ele também. Quando eu vi, eu estava só de manga de camisa, com meus 2 filhos. Entrou o padre e uma senhora para fazer lá o serviço no funeral. Eu vi eles conversando com meu cunhado e de repente eles foram embora. E o meu cunhado veio ali onde eu estava e disse: Isaías, eu já dispensei o padre, eu quero uma oração tua aqui. Aleluia. Irmão, moído, chorando, com dor profunda. Mas, irmão, é nessa hora que o céu se abre, aleluia. É nessa hora, irmão, que Deus se manifesta. E para todos que estão provados aqui, fica firme, porque o céu vai abrir, aleluia. Deus vai se manifestar na tua vida como você nunca viu. Irmãos amados, fomos para a cabeceira do caixão e ali Deus deu uma oração, que não foi uma oração, foi uma palavra pregada para aquele povo. Foi um choro ali dentro, irmão, que a gente ouviu o soluço daquele povo chorando. Deus nos confortou. E eu confesso para a Irmandade que voltei com meus filhos para São Paulo e no carro parece que nós estávamos numa nuvem. A presença de Deus encheu a nossa alma, irmão. E eu sinto no meu coração, são 8 horas e 25 minutos, nesta cidade maravilhosa, neste povo que serve a Deus, num mundo difícil, num mundo que oferece tanta coisa, uma mocidade santa, um povo que ama a palavra, que nesse instante, 8h25 da noite, Deus não vai fazer economia de virtude aqui na igreja agora. Glória ao nome do Senhor e recebamos
todos os dons de Deus. Aleluia. Aleluia, força para vencer este mundo, força para vencer toda a batalha, força para ver os dias passarem, a velhice chegar, os cabelos brancos, as rugas, aleluia, os anos passarem, mas levantar a bandeira da vitória e dizer: Deus ama a minha alma, Deus está na minha vida. Então, meu irmão, a luta foi grande, muito grande. Voltando para casa, eu morava num apartamento pequeno, sozinho, na Vila Formosa, irmãos, e aí veio a guerra, aí veio a incredulidade, e o inimigo dizia: o que você vai pregar para o povo de Deus, para a tua irmandade? Você vai falar que Deus é bom? Você vai falar que Deus é maravilhoso? Irmão, naquela hora, de cabeça baixa, estava com as fotografias tudo em cima da mesa, o Senhor falou comigo: dobra o teu joelho, que esse demônio vai embora agora. Aleluia. E algum espírito que nos atormenta vai embora agora, irmãos. Aleluia. Então agradeço a Deus que, ajoelhando, o Senhor me libertou. Guardei aquelas fotografias que me torturava, dei para uma nora minha, nunca mais vi aquelas fotos, e o Senhor me libertou. E eu disse: Senhor, mas eu perdi. Eu tinha uma empresa de 30 anos que ia muito bem. Nessas provas todas fiquei devendo para o governo mais de 1 milhão há 15 anos atrás, ou 20. Irmão, era prova para todo lado, não sabia mais do que fazer. E eu falei: Senhor, perdi tudo, e agora perdi também a empresa. Tive que vender tudo para pagar imposto. Irmão, paguei tudo pela graça de Deus. E o Senhor falou comigo muito claro: você não perdeu nada. A tua família está comigo. E a firma eu tirei para você ficar livre e me servir na minha obra. Aleluia. Não vai faltar o pão. E não faltou o pão. Dou graças a Deus. Aposentado, uma aposentadoria pequena, mas Deus foi abrindo portas, me ajudou, e hoje, irmão, eu estou livre para ir onde Deus nos manda. Fiz uma viagem de 101 dias, passando pela Europa, pela Oriente Médio, Síria, Líbano, Jordânia, irmão, só servindo a Deus. Aleluia. Repartindo com a irmandade esta alegria de dizer: o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Dizendo como diz os anjos na presença de Deus, constantemente eles dizem: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aleluia. Irmão, irmã, moço, moça, criança, testemunhado, Deus proclama aqui nesta noite a tua vitória. Haja fé no nosso coração. Nada vai parar a nossa jornada, nada vai impedir os nossos passos. Venceremos tudo, porque disse Jesus: eu venci o mundo e vós vencereis também. Também, irmãos, tenho um testemunho forte, muito forte. Pode passar uns 10 minutos. Mas, irmão, a misericórdia de Deus é grande demais, demais da conta, demais. A misericórdia supera tudo. E quando meu pai morreu, o Senhor recolheu, tinha um tio, irmão dele. Meu pai tinha 31 anos, meu tio deveria ter uns 33. Esse meu tio enfraqueceu, era muito crente e servia a Deus com meu pai. E ele era muito fiel a Deus, mas parou de congregar, irmão. Parar de congregar é assinar atestado de óbito. Parar de ouvir a palavra é enfraquecer na fé. E ele parou de congregar. E errou
Errou, irmãos, na presença de Deus. Meu tio ficou fora da graça. Mas, irmãos, o tempo voa. Antigamente a gente dizia, o tempo está correndo. Hoje nós podemos dizer, o tempo está voando. E o tempo correu, e o meu tio chegou na velhice, era um homem bonito, alto, tinha mais de 1,80 m, homem forte, cheio de vida. Errou, ficou fora da graça, mas a velhice chegou. Porque Deus não tem pressa. Deus espera 10 anos, 20, 30, 50, 100, porque um dia para Ele é igual 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Chegou a hora que o meu tio encontrou com a velhice e de repente nasce uma gangrena na sua perna. Irmão, foi internado e o médico amputou a perna aqui em cima. E esse meu tio, irmão, um pouquinho antes de cortar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ninguém perca os cultos. Culto é audiência, é julgamento. Quem assiste o culto já sai daqui julgado. Quem não come a palavra será julgado no dia do juízo. Uma expectação terrível. Hoje é uma audiência que nós estamos aqui. Sairemos daqui julgados. Se sair lá fora e o Senhor nos recolher, vai direto para o paraíso. Dormir com Cristo. Então, irmão, meu tio começou a congregar desesperadamente. Reunião de jovens, de manhã à tarde. Onde ele sabia que tinha uma visita, ele estava nos cultos. Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Mas de repente foi internado, amputou uma perna. E ele estava na Santa Casa de São Paulo. Depois que amputou a perna, ele gritava e chorava e dizia: meu Deus, eu estou no fogo do inferno. Ele recitava um salmo que lá no meio da rua escutava, o salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. E o Senhor falou para ele: eu amo a tua alma, mas eu vou entregar a tua carne para Satanás e vou salvar a tua alma. E ele guardou aquilo com ele, irmão, porque está escrito na palavra. Então, irmão, passado uns 15 dias, a doença pegou a outra perna. O médico amputou a outra perna e deu câncer na próstata. Ficou um homem só com o tronco, com câncer. A família falava, vai morrer. O médico falou, é mais um mês só de vida. Eu fui orar a Deus, eu era cooperador de jovens, isso estava na época de 80, já chegando 83. Quando Deus me levantou no ministério de ancião, eu era cooperador de jovens. Eu fui visitar o meu tio, ele quase quebrou essa minha mão, de tanto que ele apertava e não queria que eu fosse embora. Sobrinho, me tira do fogo do inferno. Tio, eu vou orar pelo Senhor. Cheguei em casa, orei a Deus e o Senhor falou, ele não vai morrer agora. Isso já o Senhor falou mais ou menos no ano de 80, que ele não vai morrer agora. Ele vai para casa e muitos verão que não compensa pecar, não compensa errar, compensa dar glória a Deus com liberdade, compensa servir a Deus. Então ele foi para casa em cima de um colchão de águas. Irmão, o sofrimento foi grande, minha tia teve piedade dele. E eu, quando tinha um jovem, uma moça, um moço meio fraco na minha reunião, eu levava lá na casa do meu tio. E ele falava assim para os moços, para as moças, não pequem, guardem a palavra, esperem os momentos da vida, não entreguem os vossos corpos, sirvam a Deus. E lá o Senhor selou alguns com a promessa do Espírito Santo. Naquela altura o Senhor me deu um ministério de ancião, e ele disse para mim, sobrinho, eu quero ver o irmão Florindo,
Não quero morrer sem ver ele. O irmão Florindo era um irmão ancião antigo, homem duro para o bem, homem de doutrina, que tinha tirado a liberdade dele. E eu fui falar com o irmão Florindo, o meu tio Antônio, ele quer a sua visita, ele está chorando. Teu tio Antônio, nunca mais eu quero ver o rosto dele. Pode dizer a ele que nunca mais eu quero vê-lo. Mas irmão Florindo, o meu tio, ele está no fogo do inferno, irmão. Ele chora dia e noite. Ele merece. Mas irmão Florindo, Deus me deu uma revelação. Na revelação, Deus estava usando de misericórdia a alma dele. Ele falou para mim, passa aqui amanhã que eu vou com você lá. Irmão, eu queria gritar de alegria. No dia seguinte nós fomos lá. O irmão Florindo sentou ao lado dele na cama e ele chorando. Deus deu de falar com o irmão Florindo sobre a revelação. O irmão Florindo chamou a minha tia e falou, traz o azeite que eu vou ungir ele. Aleluia. Aleluia. Olha a misericórdia, irmão. Ungiu ele. Isso foi no começo da semana. Na quarta-feira eu tinha reunião do ministério no Brás. Eu chamei um ancião que esteve por aqui, o senhor já recolheu, o caro irmão Fernando Castelo, homem de amor, homem de caridade. Bom Castelo, nós vamos para a reunião, vamos dar uma passadinha, visitar o meu tio e depois vamos para a reunião. Vamos lá, era quarta-feira. Chegamos lá, o irmão Castelo sentou perto dele, ele chorando disse, olha irmão que bonito, a Irmandade leva isso para casa como uma tarefa de casa, medita nisso aqui os irmãos, o ministério. Ele disse, o meu tio falou chorando para o irmão Castelo, irmão Castelo, eu estou muito feliz, o ministério me perdoou, o ministério me perdoou, mas Deus não. Deus não me perdoou. Eu creio que se Deus perdoa primeiro, o ministério pode cometer uma loucura de não perdoar. Então Deus fez o ministério perdoar primeiro. E o irmão Castelo falou, irmão Antônio, o que você precisa para sentir o perdão de Deus? Irmão, eu nunca falei em língua. Se Deus me selar e eu falar em língua, eu vou sair da terra com a certeza da vida eterna. Irmão Castelo falou para ele, nem que seja na última hora, se Deus te ama, Ele vai te selar. Isso era quarta-feira. Na sexta-feira, o meu tio morre nos braços da minha tia, falando 10 minutos em línguas. Deus selou ele na hora da morte. Glória ao nome do Senhor. A igreja está numa boa comunhão para ouvir o que Deus está agora. Haja misericórdia na nossa vida. Ninguém julga ninguém. Ninguém pode dizer aquele não vai, aquele vai para o inferno, aquele não tem direito. Ninguém. O apóstolo Paulo disse, nem a mim mesmo me julgo. Porque ele sabia, eu estou julgando não é Paulo, eu estou julgando a alma de Paulo. E eu posso até me julgar, mas o que está dentro de mim só Deus é que pode julgar. Então, irmão, se tem alguém aqui que foi julgado pelo homem, se tem alguém aqui entristecido, está aprovado porque alguém falou, você não tem nada de Deus, fica com esta virtude no teu coração. Senhor. Não percamos culto, vamos congregar, vamos comer a palavra, onde souber que está caindo o maná espiritual, vamos estar lá, irmãos. Vamos servir a Deus, a mocidade, vamos buscar o Senhor de todo o coração. Temos feito viagens pelo Brasil, Pará, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, muitos lugares. Deus tem mandado na Síria durante 10 anos, 2 anos debaixo da guerra, batizamos muitos árabes. Deus chamou mais de 200 árabes que servem a Deus. Irmão, passamos por dificuldades, mas sempre de mão dada com o Senhor. E hoje a igreja mais uma vez vai embora para casa de mão dada com o Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito.
Dou graças a Deus que o Senhor nos guardou. Agora, mês que vem, iremos a Macapá. Em setembro para a Itália, em missão da obra de Deus. Levarei as vossas saudações. A próxima vez que Deus preparar de vir aqui, eu não vou contar prova, vou contar alguns milagres que Deus fez. Mas eu creio, irmão, que essas provas, elas nos ajudam a firmar no Senhor, aleluia, a entender a graça, a entender esta obra maravilhosa. Quando muitos crescem, muitos povos crescem, aleluia. O povo sofre, o sacerdote não sofre, o sacerdote goza a vida, o bem, o dinheiro, a riqueza. Quando as ovelhas choram, aqui chora o povo, chora a ovelha, sofre a ovelha e sofre o sacerdote, padece o povo e padece aquele que Deus usa na palavra, porque o ouro tem que brilhar 7 vezes mais. E a nossa intenção não é dinheiro, a nossa riqueza não está no prédio. Tanto é que nós temos um patrimônio no Brasil tão grande que se um dia dissolver a congregação, esse patrimônio não fica para nenhum ancião, nenhum irmão, vai tudo para casas, instituições, orfanatos, hospitais filantrópicos e outras coisas. Ninguém fica com um centavo. As nossas mãos são limpas. Nós também colocamos a mão no bolso e damos na coleta também. Não tem nada parecido com esta obra. Esta é a esposa de Jesus. Mas tem ovelhas que ainda Deus vai agregar aqui. Muitos Deus ainda vai chamar. E muitos que estão aqui nesta noite, coma conosco. Participe desse banquete. Que a carne fica um pouco inibida, mas a alma dá glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda a irmandade por onde passamos, onde Deus nos mandará, eu vos saldo com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, perdoa o tempinho que foi tomado. Deus seja louvado. Amém.